Olá, querido irmão, querida irmã, Shalom. Estamos aqui dando continuidade então ao nosso curso sobre a carta encíclica do Magistério do Papa Francisco, Lumen Fidei. Você que está nos acompanhando hoje, nós estamos na terceira aula e vamos dar continuidade então aprofundando um pouco hoje o segundo capítulo desta carta. Nós tivemos uma primeira aula onde abordamos um pouco o contexto histórico do surgimento da carta e falamos também da sua introdução. Na segunda aula nós abordamos pontos do primeiro capítulo e hoje, portanto, vamos aprofundar um pouco o segundo capítulo. Lembrando a todos também que é importante você baixar o documento. Se você não tem ele impresso, você pode procurar na internet, facilmente você tem acesso a esse documento. Peço perdão, ainda não me apresentei, se você ainda não me conhece, sou o Padre Marcelo Salles, da Comunidade de Vida Shalom. Então estamos já neste percurso, estamos nesse caminho de estudo e aprofundamento desta carta encíclica riquíssima sobre a fé. E é dentro desse tema da fé que neste segundo capítulo o Papa inicia com um tema: se não acreditardes, não compreendereis. E esse capítulo a gente vai abordar 6 tópicos, de modo breve, não dá para aprofundar, você deve ler para aprofundar em casa, mas iremos explanar algumas realidades para que nós possamos sairmos mais enriquecidos ao longo deste ensino. São 6 tópicos que ele aborda neste capítulo. O primeiro tópico, a fé e a verdade. O segundo, o conhecimento da verdade e do amor. O terceiro tópico, a fé como escuta e visão. Muito bom esse. O quarto também, o diálogo entre fé e razão. Como é que se dá isso? O quinto ponto, a fé e a busca de Deus. E ele termina a fé e a teologia. Então são 6 tópicos nos quais são muito bem construídos e vão fazendo parte de uma edificação, onde um vai lançando bases para o outro. A gente vai também tendo acesso um pouco assim, de um modo mais amplo, sobre todas essas abordagens que são importantes para nós também crescermos na fé, na experiência de Deus, na escuta, na visão, no toque da graça. Vamos falar sobre isso. Então, se não acreditardes, não compreendereis. Essas são palavras do profeta Isaías, dirigidas ao rei Acás, que reinou em Judá entre os anos 736 até 716 a.C. E essas palavras do profeta Isaías são essas palavras que fazem com que aparece como algo central na fé a questão do conhecimento da verdade. O Papa explica as diferenças bem interessantes do texto bíblico, da Bíblia hebraica, da Bíblia grega dos 70, que você pode ler depois dentro do documento, essa explicação. Porém, o que chama atenção aqui é o que o profeta exorta a conhecer os caminhos do Senhor, que é na fidelidade de Deus, que está o plano da sabedoria que governa os séculos. Portanto, esse conhecimento dessa fidelidade de Deus é que é importante para nós também lançarmos a nossa confiança nele. Então, é muito interessante essa abordagem. Já aqui o Papa ele entra num ponto que é de grande importância, bem crucial para todos nós. Diz o Papa: o homem precisa de conhecimento, precisa de verdade, porque sem ela não se mantém de pé, não se caminha. Exatamente, sem a verdade, sem a fé, então é como se a gente caísse numa fábula, uma espécie de sentimentalismo, uma ilusão, vivêssemos... Você imagina, você crer numa coisa que você não sabe se é verdadeiro aquilo? Então, a fé está profundamente como verdade, a verdade mesmo da revelação, a verdade de Deus, a verdade das realidades. E é crendo na verdade, então, que eu construo então toda uma vida em comunhão com Deus, de confiança nessa palavra.
né? Se isso não é verdade, então a minha fé é simplesmente um mito, é só uma ilusão, como diz o Papa, né? Portanto, esta ligação da fé com a verdade é hoje mais necessária do que nunca, precisamente por causa da crise da verdade que estamos vivendo, diz o Papa. O Papa descreve que hoje existem alguns tipos de verdade, vamos entender bem. A verdade da tecnologia, né? A tecnologia que é construída pelo homem. É verdadeiro porque funciona. Se eu tenho um telefone, tem toda essa tecnologia, o smartphone e tudo mais, ou seja, essa tecnologia, ela funciona. Então é verdade que funciona. Então aqui está uma verdade, a verdade da tecnologia. O homem tem colocado muito a sua confiança nesses instrumentos, que são bons, são úteis, mas entenda bem o que ele diz, né? Existem também as verdades hoje dos indivíduos, aquela que cada um sente. Eu sinto isso, essa é a minha verdade, né? Eu tenho um determinado sentimento, então eu sinto isso, isso para mim é verdade. Talvez para as pessoas não possa ser, mas para mim é. Isso é um problema, a gente vai caindo um pouco nessa dimensão do relativismo. E a verdade grande, aquela que explica o conjunto da vida pessoal e social, esta hoje está sendo vista com suspeita, né? Exatamente essa dimensão do relativismo. Não é bem assim, né? Não existe uma verdade absoluta, né? Existe a minha verdade, a sua verdade, e cada um vai vivendo de acordo com isso, né? Enfim, ou seja, a verdade está sendo bastante ameaçada. Ameaçando a verdade, você ameaça diretamente o quê? A fé. É isso que ele está querendo dizer. Tudo isso não passa de um problema dos nossos tempos, pois a busca da verdade é uma questão de memória. Memória profunda que nos precede e dessa forma nos une para além do nosso eu pequeno e limitado. É claro que existe uma verdade que está no universo, que rege todas as coisas, e que antes mesmo de eu existir, essa verdade já existia. E é isso que o Papa chama atenção aqui. Não é eu que vou descobrindo aqui a minha verdade agora, nesse meu eu, no meu hoje, e eu vou vivendo de acordo com ela, de acordo com o que eu acredito. Mas existe uma verdade muito superior, muito mais ampla, que é muito superior a minha verdade do meu eu pequeno, né? É isso que ele nos chama a atenção. Tendo dito isto, a gente adentra já no segundo tópico, que trata do conhecimento da verdade e do amor. Tomando uma frase de Paulo em sua carta aos Romanos, que diz: acredita-se com o coração, o Papa esclarece que a fé transforma a pessoa inteira, precisamente à medida que se abre ao amor. O amor, portanto, é a forma do conhecimento próprio da fé. A forma da fé conhecer é através do amor. Essa frase de Paulo ela é chave para compreendermos isto. Acredita-se com o coração. A fé nasce da experiência que fazemos com o amor de Deus, que nos transforma interiormente, nos dá olhos novos para vermos a realidade. Exatamente essa experiência com o amor acontece na medida em que este está fundado na verdade. Não é uma experiência sentimental, imaginativa, é real. A experiência com o amor de Deus ela é real, não é uma coisa fora, uma coisa assim nebulosa, não. Deus se manifesta ao indivíduo. Caso o amor não possua uma relação com a verdade, preste atenção. Se o amor não tem relação com a verdade, então estaria sujeito à alteração dos sentimentos e não superaria a prova do tempo. Ou seja, o que o Papa está querendo dizer é algo muitíssimo importante. Sem a verdade, o amor não pode oferecer um vínculo sólido. Não tem como. É isso que a gente pode perceber, essa importância dessa realidade do vínculo da fé e da verdade. E é dentro dessa linguagem do amor que a gente experimenta de Deus, né? É conhecer com o coração, como diz São Paulo. Então, conhecendo com o coração, fazendo uma experiência com o amor. Mas se isso não tem a verdade, o elemento da verdade, então a minha fé acaba
não resistindo ao tempo. Porque se a minha fé está ligada talvez ao meu sentimento, ou talvez a uma realidade assim mais transitória, quando isso muda, então tudo vai abaixo, né? Ou seja, não supera o tempo, né? Por isso a importância de se conhecer a verdade, pois uma resposta de amor dada pela fé, se for sem verdade, essa resposta findaria com o passar do tempo. Exatamente. Nós precisamos dar uma resposta de amor na verdade. Na verdade. A minha experiência com o amor tem que ser na verdade. A minha resposta diante da minha experiência com Deus tem que ser na verdade. Sem a verdade, isso vai ruir com o tempo. Então, todo o meu caminho de fé, tudo aquilo que eu vivo hoje, como igreja, talvez um chamado vocacional, talvez eu fiz um discernimento para trilhar um caminho. Se eu não fiz um discernimento na verdade e no amor de Deus, né, só baseado talvez por um achismo, talvez por um sentimento, por uma paixão, então isso não vai superar com o tempo. O tempo ele vai me provar e aquilo ele vai, se não teve a verdade, o fator da verdade, a experiência do amor de Deus, a revelação de Deus, portanto, aquele discernimento, aquele passo que eu acabei dando foi um passo talvez sim no escuro, ou talvez sim uma coisa na ilusão daquele momento. Mas na medida em que eu experimento da verdade do amor de Deus, aquela palavra forte de Deus que me dá uma direção, então se foi uma direção de Deus, foi no amor, foi na verdade, aconteceu, então isso pode vir as provas, pode vir as tribulações, que essa minha resposta ela vai perdurar no tempo. Olha como é importante, meus irmãos, a gente conhecer um pouco como é que se dá os mecanismos da fé, em que a fé se apoia, o que a fé precisa para ser sólida. Isso é muito importante. Chegamos no terceiro ponto, do segundo capítulo, que trata da fé como escuta e visão. Interessantíssimo isso aqui. Mais uma vez, citando uma carta de São Paulo aos Romanos, o Sumo Pontífice toma um trecho para nos explicar que a fé vem da escuta. Uma escuta que requer seguimento, se põe a caminho. Mas a fé também está ligada com a visão. Exemplo dos judeus que, ao verem os sinais, ou até a ressurreição de Lázaro, né, eles creram nele. Ou seja, nesse caso, a visão precede a fé. Primeiro eles viram os sinais. A partir da visão, eles acreditaram. Mas há momentos em que a fé leva a uma visão mais profunda. É a fé que leva à visão. Né? Se acreditares, verás a glória de Deus. Fica o convite do Senhor também. Porque a fé está ligada também à visão. Eu posso ver e depois acreditar, mas eu também posso acreditar. E na medida que eu acredito, dou o passo, então eu vou contemplando, eu vou tendo a visão do cumprimento das promessas de Deus, enfim. A síntese entre o ouvir e o ver se dá a partir da pessoa concreta de Jesus, que é a palavra que se fez carne. A palavra a gente escuta, mas a palavra que se faz carne a gente contempla, a gente vê. Então Jesus contém exatamente esses dois elementos, a visão e a audição. Eu posso, aqui está a fonte de toda a plenitude da fé, a contemplação da vida de Jesus Cristo. Vendo seus sinais e ouvindo, a nossa fé nos abre os olhos para vermos com mais profundidade o mistério de Deus e do seu amor. A síntese que se dá com o ver e o ouvir é segundo São João, preste atenção. A síntese que São João faz entre o ver e o ouvir é o toque. É o toque. Com o ver e o ouvir se consegue fazer a experiência do toque, de tocar o mistério. Portanto, pela fé podemos tocá-lo e aí recebemos a força da sua graça, como a hemorroísa ou o próprio Santo Tomé.
Tratando agora sobre o diálogo entre a fé e a razão, portanto, o quarto ponto do segundo capítulo, o Papa nos mostra que desde o início da Igreja, quando ocorreu o encontro da mensagem cristã com o pensamento filosófico do mundo antigo, isto consistiu uma passagem decisiva para que o Evangelho chegasse a todos os povos, e favorecesse o encontro entre a fé e a razão, que vai se desenvolvendo ao longo dos séculos na história da Igreja. Desde o início houve esse encontro da mensagem do Evangelho com a filosofia, com o pensamento daqueles povos ali, no início ali na Grécia, mas depois vai se expandindo pelo mundo todo. São João Paulo II, em sua carta encíclica Fides et Ratio, mostrou como a fé e a razão se reforçam mutuamente. Esse documento também é riquíssimo, né? A fé e a razão, Fides et Ratio, do Papa João Paulo II, sobre esse tema Ave Maria. Ele aprofunda assim demasiadamente e marcou muito o seu pontificado, né? Dentro desse tema riquíssimo, gostaria só de salientar algo de grandioso que o Papa ressaltou também. Quando ele escreve que a luz do amor própria da fé pode iluminar as perguntas do nosso tempo acerca da verdade. Ou seja, a luz da fé pode iluminar as perguntas do nosso tempo, sim. Quando a verdade se nos impõe, quando esta verdade vem do amor, então esta verdade não esmaga o indivíduo, mas o torna humilde. Com isso, a luz da fé, quando unida à verdade do amor, pode sim transbordar em um caminho de harmonia e compreensão, a ponto de fazer com que a própria ciência pode tirar também benefícios da fé, pois a fé alarga os horizontes da razão para iluminar melhor o mundo que se abre aos estudos da ciência. De fato é verdade. Quando a gente busca o conhecimento, a razão científica, a fé pode iluminar. A fé ilumina, sim, essa nossa busca da verdade. Passando para o quinto ponto, cujo tema é a fé e a busca de Deus, ele escreve: Deus é luminoso, podendo ser encontrado por aqueles que o buscam de coração sincero. E ele cita o caso de Abel e Enoque, homens justos que buscavam a Deus antes mesmo de Deus fazer sua aliança com Abraão. Então aqui o tema é a fé e a busca de Deus. A gente vê que pessoas que buscam a Deus, né, certamente são recompensados pelo próprio Deus no encontro, né, certamente. Então, o exemplo que o Papa dá de Abel e Enoque, que antes de Deus fazer a aliança com Abraão, antes de tudo, toda a revelação, podemos entender assim, esses dois casos, né, são pessoas que buscavam com sinceridade a Deus e acabaram encontrando o Senhor. Outra imagem dessa busca são os tão conhecidos magos, né, que guiados pela estrela chegam a Belém. Ou seja, o homem religioso em geral deve deixar-se guiar, deve sair de si mesmo para encontrar Deus que não cessa de nos surpreender. Agora, não há nenhuma experiência humana, nenhum itinerário do homem para Deus que não possa ser acolhido, iluminado e purificado pela luz da pessoa de Jesus Cristo, pois nele se concentrou toda a luz de Deus. Ele é o único Salvador, nele se revela a origem e a consumação da história. De fato, Jesus, que revela, enfim, todas as coisas, desvela, portanto, ao homem, digamos, toda a luz daqueles que buscam a Deus. É em Cristo que nós conseguimos, portanto, captar, digamos, ser iluminados plenamente a respeito de quem é Deus. E passando desse ponto para o último, portanto, fé e teologia, não vamos nos deter muito, fica como dever de casa aí para vocês, né? São 2 páginas do documento, algo muito breve mesmo, que o Papa não se estende bastante,
Mas só para a gente perceber algumas coisas, é importante que nessa realidade fé e teologia, o que acontece? Nós sabemos que a fé nos convida a penetrar nela, a explorar sempre mais o horizonte que ilumina, para conhecermos melhor aquilo que amamos. De fato, a gente ama Deus, a gente teve uma experiência com a fé, digamos, temos fé em Deus, recebemos um apelo de Deus em nossos corações e desejamos, por isso, aprofundar um pouco mais, né? É justamente deste desejo que nasce a teologia cristã. Diferente das demais ciências, a teologia não faz Deus o seu objeto de investigação. Através de um esforço da razão, na busca de conhecê-lo mais. Não, não é isso, né? Deus é quem se dá a conhecer. É Ele que se manifesta na relação pessoa a pessoa. Ou seja, a fé reta orienta a razão para se abrir à luz que vem de Deus e que, guiada pelo amor à verdade, pode conhecer a Deus mais profundamente. Isso é belíssimo, né? Sem fé não há verdadeira teologia, e a teologia é um movimento próprio da fé, no sentido de querer compreender mais profundamente a autorrealização de Deus, né? Então, meus irmãos, ficamos por aqui. Hoje essa foi a nossa terceira aula, que você possa ver os vídeos anteriores, as aulas anteriores, que você, caso você não tenha visto, né? E fica ainda mais uma vez reforçado o convite. Não deixe de terminar esse curso sem ter baixado o documento e sem acompanhar um pouco dessa leitura tão rica que é o Magistério do Papa sobre a fé. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.